Rotina, prisão ou liberdade? É o tema deste episódio com Cláudia Ganhão. A minha convidada é especialista em hábitos e organização, formadora e coach internacional certificada. Minha querida Cláudia, muito obrigada por aceitares este meu convite para falar de um tema que tantas vezes nos deixa os cabelos verdadeiramente em pé. Quando nós aqui falamos na palavra rotina, eu tenho a sensação que a palavra rotina foi ganhando uma conotação tão negativa com o passar do tempo que hoje tem até a responsabilidade, em alguns casos, dizem as pessoas, bom, a minha relação terminou por causa da rotina. Afinal, o que é isto da rotina, que pesa tanto na nossa vida? Verdade. Então, Fátima, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é com todo o gosto que dou aqui continuidade à minha colaboração no Simply Flow, exatamente. Sou aqui uma colaboradora assídua, fã, leitora, tudo. E é com todo o gosto que aqui estou. E relativamente ao tema, não é, que estamos aqui a conversar em relação à rotina, é verdade, eu acho mesmo, e nós na gíria dizemos isso, a minha relação caiu na rotina, terminei a relação. Parece que a rotina é uma coisa chata, uma coisa que nos causa habituação e que ao mesmo tempo não nos dá espaço para fazer coisas diferentes. Eu tenho uma opinião diferente. Em primeiro lugar, eu acho que é importante referir isto. Todos nós temos uma rotina, que há muitas pessoas que dizem, mas eu não tenho rotina. Nós temos. Temos sempre algumas rotinas, não é? Ou seja, não há ninguém que viva sem rotina alguma. Nem que seja o básico. A hora de levantar, escovar os dentes, tomar o pequeno almoço, aquelas coisas básicas, o duche, o que for, não é? Portanto, nós já temos uma rotina. E a rotina é o que nós quisermos que ela seja. E, portanto, quando nós dizemos a minha relação caiu na rotina, se a rotina não for algo positivo para ambas as pessoas envolvidas na relação, então, obviamente que a relação caiu na rotina e a rotina é uma coisa má. Mas a rotina pode ser uma coisa boa. Eu uso sempre este exemplo relativamente às relações, eu falo muito disto. Eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, vive nos Açores, é açoriana, e portanto, devido à dificuldade, não é, de deslocação, nós não nos vemos com a frequência que gostaríamos. Então nós temos uma rotina para a nossa relação não morrer ou não cair na rotina menos boa, que é, todos os meses nós colocamos na agenda um dia para conversarmos. Para falarmos ao telefone, ok? Hoje em dia já temos videochamada, é diferente, não é? Mas desde sempre, porque ela foi minha colega de faculdade, portanto estamos a falar há 20 e tal anos, ainda não havia essas tecnologias todas, nós temos um dia para conversar e combinamos sempre. Portanto, é uma rotina que nós temos, a nossa relação tem uma rotina, mas isso não significa que seja uma rotina negativa, pelo contrário, é uma rotina que está a alimentar a nossa relação. Eu ia pegar nesse aspecto, ou seja, esta rotina no fundo dá aqui como garantia que vocês continuam a ter tempo para as duas e, portanto, a vossa relação não se ressente das ausências, da agenda muito preenchida e por aí adiante. No nosso dia-a-dia, Cláudia, e agora pegando no exemplo que estavas a dar, no nosso dia-a-dia, o facto de tu teres uma série de rotinas eventualmente bem planeadas e estruturadas pode fazer com que o teu dia seja melhor? Ou seja, a rotina pode ser qualquer coisa que te ajuda efetivamente a teres um dia melhor? Sem dúvida, eu concordo em absoluto, ou seja, eu acho que a rotina, quando ela é planeada, quando ela é consciente, porque lá está, há pouco falávamos que todos nós temos uma rotina e muitas pessoas nem se apercebem que efetivamente têm a rotina. Porquê? Porque é inconsciente. Tudo aquilo que fazem é feito... Acham que fazem só naturalmente. Exatamente, mas não, é uma rotina inconsciente, não é uma rotina automática. Mas eu acredito mesmo que quando ela é efetivamente pensada, quando ela é planeada e depois executada de acordo com aquilo que nós efetivamente queremos, não é? Que ela nos traz, sem dúvida, benefícios e ganhos e a nível de, e até se quisermos falar um pouco de produtividade ou eficiência no nosso dia-a-dia, claro que sim. Dá-me exemplos de uma pessoa que se levanta, não tem rotinas nenhumas e a pessoa que se levanta e que tem as coisas planeadas. Então vamos imaginar duas pessoas, dois casos diferentes. Alguém que se levanta, não é? Alguém cujo despertador toca. E habitualmente o que é que ela começa por fazer? Fazer o snooze, não é? No despertador. Começamos logo aqui, ela tem uma rotina de... E isto acontece-me ainda ontem, curiosamente, estava com uma aluna numa sessão individual e ela dizia-me, Cláudia, eu ponho o meu despertador às 7 e só saio da cama às 7h30. Estou durante 30 minutos a fazer snooze. E eu disse-lhe, isso é um desperdício de tempo. É preferível colocares o relógio para as 7h30 e levantares do que estar ali durante aquele período de 30 minutos. Adiar. Portanto, vamos buscar este exemplo, alguém que já por si adia sempre a hora de despertar. Depois acorda, a primeira coisa que faz é pega no seu telemóvel e perde-se, não é? Mensagens, vai a uma rede social, vê uma notícia, etc. Então o que é que isto significa? Que essa pessoa, quando sai da cama e quando tem que se preparar para o seu dia, tomar o seu duche, fazer a sua higiene, tomar o seu pequeno almoço, vai andar a correr, não é? A pessoa começa o dia
a procrastinar e começa o dia com uma rotina menos positiva, menos intencional, porque muitas destas coisas são inconscientes, não é? A pessoa nem se apercebe de que tem este hábito de, durante 30 minutos, adiar o seu despertador, depois tem o hábito de estar mais de 30 minutos nas redes sociais perdida, e então ela, quando tem que efetivamente entrar em ação, já está com tudo, não é? Já está com a sua rotina completa e com o seu dia completamente. Ou seja, imagina, perdido. Com todos estes atrasos que vai acontecendo a partir do momento que tocou o relógio, provavelmente chegas à cozinha, já não tens tempo para tomar pequeno almoço, Exato. ou não tomas um bom pequeno almoço, comes uma coisa qualquer à Primeira pressa. coisa, exato. Vais para o carro e já um pouco consciente do teu atraso, se apanhas um acidente, qualquer coisa, oh meu Deus, e isto começa a acumular tudo. Ao longo do dia, exatamente. E à medida que o dia vai passando, portanto, os acúmulos de atrasos, de imprevistos, e se nós não deixarmos realmente uma margem, porque eu falo, as pessoas dizem muitas vezes, mas é impossível eu planear muito bem a minha rotina porque vai haver imprevistos. Imprevistos há sempre. Há sempre. Com rotina consciente, com rotina inconsciente, vai haver sempre. Agora, se eu tiver uma rotina mais organizada, mais consciente, mais planeada, e se eu, de algum modo, fizer aqui uma prevenção, que é, por exemplo, eu hoje tinha um encontro marcado contigo ao meio-dia, eu cheguei às 11h30 e saí de casa às 11h. Eu também sou assim como tu. Porque se acontecer alguma coisa, imagina, houve ali um acidente, exato, atrasou 10 minutos, furou o pneu do carro, qualquer coisa, já deu. Portanto, isto significa exatamente isto, que as pessoas têm que, ao longo do seu dia, ir criando aqui os pequenos bancos de prevenção, não é? Um banco de tempo que seja de prevenção exatamente para evitar que todo o dia descarrile. Deixa-me pegar no exemplo que estavas a dar, vamos dizer pela negativa, de alguém que não planeia, exato, não organiza, não nada, e agora vamos para um exemplo pela positiva, mas vou-te aqui colocar um desafio. Imagina que é alguém que, nesse dia, até um dia especial, porque vai ter que ter uma reunião com o seu chefe, o seu diretor, onde vai apresentar um projeto que é extremamente importante, portanto, é um dia que não é um dia igual aos outros, é um dia cheio de significado. Como é que ele pode correr a uma pessoa que se levanta e tem rotinas, e já vais tu decidir aqui as rotinas, e como é que pode correr à pessoa que se levanta e já se levanta a correr atrás do prejuízo? Exato. Eu acho que esse exemplo é muito giro e é muito, porque é um muito dia prático. Atenção, é um dia importante. Exatamente. Imagina que vamos fazer aquela apresentação de trabalho que toda a gente está à espera há meses, não é? Ok. Vamos a esse dia. Então, eu levanto-me, eu sou alguém que intencionalmente tenho a minha rotina definida. Eu no dia, eu digo muitas vezes isto, o nosso dia não começa quando nós nos levantamos, mas quando nós nos deitamos. Então, essa pessoa no dia anterior já fez várias coisas. Já garantiu que o seu computador tinha bateria, já garantiu que essa apresentação estava totalmente operacional no seu computador, possivelmente até já escolheu a roupa que vai vestir, porque é um dia especial, não é? Tenho que me arranjar bem. Sabes que eu sou como tu estás a falar, isto tudo preparado na véspera. Eu também sou assim, portanto, isto é muito engraçado, que no meu dia-a-dia às vezes eu penso, mas como é que as pessoas não pensam nisto? Porque para mim é algo muito inato. Eu ganho tempo com isso, entendes? Não é roubar tempo, não é roubar, pelo contrário. Ok, mas continua, desculpa. Pronto, vamos aqui continuar, a pessoa já deixa tudo preparado, deixa a sua mala, a sua carteira pronta, até, quem sabe, a mesa do pequeno almoço já está pronta com aquilo que precisa. A pessoa, quando o despertador toca e se levanta no imediato e não perde tempo nas redes sociais e vai para o seu duche, se for preciso, ainda consegue fazer 2 minutos de meditação, porque às vezes as pessoas dizem isto, mas eu não tenho tempo. Umas respiraçõezinhas fazem em 2 minutos e uma mini meditação fazem em 2 minutos e programas para aquele dia. Exatamente. E se for preciso, eu até digo, façam uma meditação mais ativa. Estão no duche, enquanto a água cai, não é? Concentra-te, foca-te. Põe intenção nisso, põe intenção. Exatamente. Intenção, é isso mesmo. Essa pessoa, possivelmente, vai sair de casa com um bom pequeno almoço, bem alimentada. Com bom astral. Bem disposta, vai no seu carro, vai pôr uma música, não é? Uma música que a vai animar. Vai chegar ao trabalho com antecedência, a sua apresentação é às 10 da manhã, ela podia chegar às 5 para as 10, mas não, ela vai chegar às 9, porque ainda vai tomar um café, vai trocar 2 palavras com um colega. Se for preciso, vai abrir o seu computador e vai rever novamente alguma coisa que não se sinta tão preparado. E, portanto, isto significa que essa pessoa, quando vai começar a fazer a sua apresentação tão esperada, ela vai estar muito mais tranquila, muito mais preparada, muito mais serena, e isto sente-se, não é? Claro, completamente. Completamente. E repara, tudo isto consequência porque esta pessoa definiu uma série de rotinas, aquilo que tu chamas nos teus artigos e nas tuas formações as rotinas conscientes. Portanto, esta pessoa tem rotinas conscientes que foram programadas, planeadas, e com isto o tempo
rendeu mais. Depois, a tranquilidade que nos traz uma rotina planeada é incrível, talvez as pessoas não tenham noção, e o resultado no final eu tenho a certeza que será muito melhor do que a pessoa que chegou atrasada, estressada, se calhar as coisas não estavam bem no computador, depois até nem escolheu uma roupa acertada nem está confortável. Exatamente, para um encontro com pessoas que eventualmente têm uma determinada imagem ou grau de exigência, enfim, o que for, nós temos que nos preparar para tudo. Portanto, esta questão da rotina consciente é um ganho na nossa vida. Sem dúvida, é um ganho a todos os níveis. Mesmo quando as pessoas, e vindo aqui um pouco ao tema, não é, da nossa conversa, da prisão ou da liberdade, mas ter uma rotina é uma prisão. E isto, eu costumo dizer, é uma prisão só se tu te sentires aprisionada dentro dela e se essa rotina não contribuir para tu te sentires com a tranquilidade que nós estávamos aqui não é, a descrever desta pessoa que vai fazer... Como é que esta pessoa se pode sentir aprisionada? Não se sente aprisionada. Então espera, se uma pessoa se sente aprisionada por uma rotina, provavelmente é porque essa rotina não está bem desenhada para a pessoa. Com certeza, com certeza. Okay. Isso também é outra questão que eu acho que é muito importante e que eu refiro, e até já fiz um artigo para o Simply Flow exatamente sobre isso, que nem todos os hábitos são para todas as pessoas, nem todas as rotinas são para todas as pessoas. E muitas vezes eu acho que até um pouco aquilo que nós vemos, não é? Nós atualmente somos uma sociedade que vive muito das redes sociais, aquilo que acontece. E queremos muitas vezes fazer coisas que vemos os outros fazerem e que vêem, aquilo tem um efeito tremendo naquela pessoa. Também tenho que. Para já estamos aqui a colocar em primeiro lugar uma obrigação, não é? Tenho que. Não, eu quero fazer porque isto me vai ajudar. Eu quero fazer porque eu quero chegar a este resultado. Lá está. Consciência. Nós não conseguimos mudar o que não compreendemos. E se eu não compreender que isto é para me ajudar, olha, eu quero, vamos usar novamente a meditação, eu quero meditar 3 minutos todos os dias, 5 minutos, 10, 20, o que for. Porque eu preciso me sentir tranquila, porque eu sei que me vai ajudar, porque em momentos de stress ou em desafios eu vou estar mais preparada para... É totalmente diferente dizer, a Fátima medita e a Fátima é uma pessoa com uma boa energia, então eu também vou meditar. O motivo é totalmente... Não podem ser os outros. Não podem ser os outros, tem que partir mas tu falas relativamente a isso, e já vamos voltar aqui outra vez à rotina, mas tu falas muitas vezes num ponto que eu acho que é fundamental, Cláudia, que é a questão do autoconhecimento. Se tu não te conheceres a ti própria, se tu não perceberes bem o que é que tu sentes, o que é que tu gostas, o que é que a ti te faz sentido, qual é o teu propósito, que pode ser, o meu pode ser completamente diferente do teu. Se tu não te conheces, tu também não sabes o que é que podem ser as rotinas que, no fundo, te assentam na perfeição e aquelas que só te trazem ruído. Exatamente. Porque se tu estiveres a tentar impor uma coisa que não joga contigo, causa stress, não é? Todos os dias tenho que fazer yoga às 6 da manhã. Está bem, mas e isto faz-me sentir bem? Sim, isto casa comigo? Exato, isso é que é a verdadeira prisão. Quando nós, não é, dizemos exatamente isso, olha, eu tenho que fazer yoga às 6 da manhã, eu tenho que fazer, isto se é uma coisa que não se adapta à minha rotina, não é? À minha estrutura familiar, porque depois há tudo isto, nós somos todas diferentes e então é muito, eu acho que é impossível haver uma rotina que sirva na perfeição a duas pessoas. Porque até nós, quando convivemos com outras pessoas, vivemos, não é? Partilhamos a casa com os nossos filhos, com os nossos companheiros, o que for, nem aí as rotinas são iguais. E nós temos as rotinas são muito diferentes. São muito diferentes. E são pessoas que têm uma convivência real e diária e que passam muito tempo juntos. Mas somos pessoas diferentes e temos rotinas diferentes. E, portanto, a prisão acontece quando eu própria me aprisiono a algo que não é para mim. E aí sim entra o autoconhecimento. E hoje em dia eu também acho que se banaliza muito esta questão, tenho que me autoconhecer, e as pessoas não pensam, parece que é uma coisa... Nem sabem muito bem o que é autoconhecimento, mas fala-se assim, à boca cheia de autoconhecimento. E depois há pessoas que fogem disso a 7 pés, porque dizem, eu não quero entrar nesse campo, não é? Porque também não percebem exatamente o que é. E o autoconhecimento nada mais, nada menos é, para mim, isto assim de uma forma muito, muito simplista, parar, pensar, eu gosto disto, eu não gosto, questionar-me, isto vai de acordo com os meus valores, isto vai de acordo com aquilo que eu acredito, eu imagino-me a fazer isto durante 10 anos. São coisas, é parar. E hoje em dia nós vivemos desta forma tão acelerada, um bocadinho a piloto automático, não é? Ligamos a piloto automático desde que acordamos até que nos deitamos, muitas vezes em rotinas não acertadas, lá está, e esquecemos de parar e de pensar, eu estou a fazer isto porquê? Evidentemente que no nosso dia-a-dia vai haver sempre algumas coisas que nós temos que fazer porque temos que fazer. Mas eu também acredito que se nós fizermos as pazes com isso, fazer as pazes com isto. Eu tenho que fazer. Eu, por exemplo, eu
eu não gosto de cozinhar, mas todos os dias eu cozinho, porque tenho 2 filhos e porque acho que a alimentação é algo essencial para o nosso bem-estar. Portanto, está na tua rotina e ponto. E ponto. E então, eu tenho aqui 2 alternativas. Ou eu vou cozinhar diariamente e vou com aquela cara fechada e que chatice, não é? E a reclamar de tudo e mais alguma coisa. Ou eu vou dizer, ok, isto é um ato de amor para com os meus filhos. Eu não gosto de fazer, mas eles não conseguem cozinhar sozinhos ainda, então a mãe, que é a adulta que está aqui, vai cozinhar. Vai cozinhar. E vou, e se calhar o que é que eu faço? Não gosto muito, ponho os meus fones, ouço um podcast, ouço uma música e tento fazer daquele momento algo que seja agradável. Que seja agradável para mim e que não seja algo que vai dizer que este dia... Esta minha rotina não é boa. Não, é rotina, não é? É muito curioso o que estás a dizer, Cláudia, porque concordo contigo a 100% que uma rotina planeada com aquilo que me faz sentido a mim, por isso nós temos que nos conhecer, aquilo que me faz sentir confortável, aquilo que eu digo, não, eu com uma rotina destas sinto mais tranquila, a rotina é uma liberdade. É uma liberdade. E às vezes entra na nossa rotina, como tu dizes bem, coisas que têm que entrar. Lá está. Cozinhar, tu não gostas muito de cozinhar. Tudo bem, eu cozinhar por acaso gosto. Mas há coisas que eu não gosto nada de fazer. Exato. Olha, por exemplo, passar a ferro. Não gosto nada de passar a ferro. Mas quando é preciso passar a ferro, vamos embora, tenho que passar a ferro. Tem que ser. E não vale a pena entrar em zanga com isso. Vou ver em que momento é que eu encaixo isto de forma a que seja mais pacífico. E eu acho que é esta disponibilidade para nós pensarmos um bocadinho a nossa vida que se foi perdendo. Nós vivemos em piloto automático, nós não pensamos as coisas. Se calhar lá está, em que momento é que eu vou passar a ferro? Olha, se calhar num fim de dia de domingo, eventualmente, diga assim, ok, durante 1 hora... Exato. É o que é, vamos embora, vou pôr uma música animada, eu gosto imenso de ouvir música, uma música animada e durante esta hora eu faço. E tiramos a carga. Exatamente, a carga negativa de algo que nós não gostamos de fazer. Temos que fazer, ponto, acabou. Aceita que dói menos, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Fazer as pazes com as nossas escolhas. E sabes que outra coisa que funciona muito bem na prática, e tu deste esse exemplo, é nós termos um timing, que é, vou passar a ferro. E vou passar a ferro, aquilo parece que é uma tarefa que não tem fim. Se eu disser assim, eu vou passar a ferro durante 1 hora, isto tem um início e um fim, e isto torna também esta pequena diferença, torna a tarefa também mais suportável, porque tem um início e um fim. Eu posso não passar toda a minha roupa a ferro, posso ainda ficar com mais, tudo certo, mas é 1 hora, e 1 hora... Isso já lhe tira o peso. Tira o peso, sim. Mas isso quer dizer que estabelecer as rotinas também nos pede de alguma forma que nós saibamos definir limites, porque às vezes as pessoas não sabem definir limites e depois perdem-se, não é? Perdem-se completamente. Sim. Os limites estão diretamente relacionados com o autoconhecimento. Uma vez mais? Sim, eu só consigo definir os meus limites e saber quais são e os que fazem sentido a cada momento, porque lá está, o autoconhecimento não é uma coisa que eu faço, até fiz, está feito, não, é para toda a vida, porque nós vamos mudando, vamos evoluindo, a nossa perspectiva vai mudando, claro. E ainda bem, eu digo sempre que mudar para mim é um sinal de inteligência, quando eu não estou bem e mudo. E tu tens a prova disso na tua própria vida, na tu fizeste grandes mudanças na tua vida, verdade, não é? Uma mulher que esteve na indústria farmacêutica durante anos e um dia disse, já não é isto que eu quero, e aí vai ela, não é? Aos 41 anos... Nessa altura, 41 anos, quando nós pensamos, quando toda a gente pensa, não, agora é que é, agora é estável, não é? Agora vai ficar, sim. Imagina, eu tinha 51 quando deixei a televisão diariamente. Diariamente, sim. Também foi uma mudança grande, não é? Agora faço pontualmente, mas grande, mas eu concordo contigo, nós se não estamos bem, há que fazer esta mudança. Preciso que nos ajudes no seguinte. Ok, estou a ouvir esta conversa e pensar, muito bem, então vou fazer as pazes com esta questão da rotina, quero ver se aprendo a fazer rotinas conscientes, como está a explicar a Cláudia, que me ajudem, e portanto fazes com que o meu dia seja mais produtivo, mais leve e passado de uma forma muito mais positiva. Como é que se começa a implementar isto, step by step, como é que eu faço isto? Porque há pessoas que parece que não conseguem ser organizadas em nada, elas são quase que por natureza caóticas. Caóticas, sim. Por onde é que tu começas? Olha, isto é como termos um novelo. Então? Nós temos um novelo e queremos, não é, desembrulhar o nosso novelo, nós temos que começar pela ponta, não podemos ir pôr a mão lá no meio. Então, não há, no meu ponto de vista, não há um caminho, olha, começas no ponto A, vais para o B, C, não há. Cada um tem os seus caminhos. Agora, temos é que começar por um deles. Se eu ao mesmo tempo quero mudar a minha rotina profissional, quero mudar a minha rotina pessoal, a minha rotina familiar,
isto não vai correr bem, o caos vai se instalar. Nós até podemos, nos primeiros dias, a coisa até pode ir, porque eu estou motivada, mas a motivação... acaba por se perder porque depois não consegues implementar. Porque lá está, porque não é algo que foi verdadeiramente sentido e pensado. Não é? Eu vou fazer, não, agora é que é este ano, não é? Ainda por cima... Sim, a história do este ano muda tudo e depois a pessoa às vezes vai nada, mudar, não muda nada, só muda o calendário, mais nada. E é um pouco por aí, se eu quero mudar tudo, eu posso conseguir um tempo, mas depois ela não é uma mudança sustentável. As mudanças sustentáveis são aquelas que são feitas gradualmente. E, portanto, começar por uma ponta. Então pega no exemplo da pessoa que tu há pouco disseste, da pessoa que toca o telefone, toca o despertador, meia hora ali a procrastinar até se levantar, e depois é que começa a sua rotina. Ok, então esta pessoa decide, não, chega, eu vou começar a implementar rotinas. Step by step, por onde é que esta pessoa deve começar? Pelo despertador. Toca e levanta-se, acabou. Se é às 7h30, ponha para as 7h30. Exatamente, tem duas opções. Ou decide, não, é às 7 que eu quero, porque às 7 vai-me permitir ter uma manhã mais tranquila. Isto é muito comum nas mães, por exemplo, ou quem tem filhos. A minha manhã é um caos porque eles acordam e eu não... Ok, acordamos mais cedo, preparamos-nos mais cedo, temos tempo para nós. Então, começa por aí, das duas uma, ou levanto-me às 7, ou levanto... Eu posso escolher. E isso, a liberdade que nós temos de fazer escolhas... Porque eu posso escolher começar a minha manhã a correr, acordar 10 minutos antes de sair de casa, ou posso escolher, com mais tempo, acordar e fazer uma rotina mais tranquila. E, portanto, começar por um lado. Depois, aí também é fácil dizer, o despertador toca e eu levanto-me. E a pessoa não está muito habituada a isso, não é? Porque não foi algo, nos últimos 10 anos nunca fez isso. Então, podemos começar gradualmente, que é, em vez de eu acordar, de me levantar logo às 7, vou começar por levantar às 7h20. Ou seja, mudanças graduais para que nós nos habituemos, para que o nosso corpo se habitue, para que a nossa mente se habitue, para que seja mais fácil de entrar. Ou seja, eu sou apologista, nada de mudanças radicais, nem mudar tudo ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez e começar devagar. Mas depois há que respeitar essa decisão que está a ser tomada, porque às vezes o que me parece é que a pessoa respeita-se pouco, ou seja, decide... com toda a convicção do mundo, isto acabou, a partir de agora toca e eu levanto-me, mas depois na altura de tornar isto uma realidade, não tem este mesmo grau, não tem este mesmo respeito pela decisão que ela própria tomou e que sabe que é benéfica para ela. Portanto, é preciso também enfrentar as primeiras, eu vou usar uma palavra um bocadinho forte, as primeiras dores, tens que as enfrentar e as viver, até perceberes que não morres por causa disso e que no segundo dia já não custa tanto, no terceiro menos ainda um bocadinho e no quarto, até que passa a ser uma rotina normal. Mas tens que o fazer. Sim. Eu digo muitas vezes isto, nós comprometemos muito com os outros, não é? Não, agora com outra pessoa. E começamos a falhar logo, e falhamos muitas vezes, com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Sem dúvida. Não é? Como é que não é? Eu comigo decido, Cláudia, decido, a partir de agora o meu despertador vai tocar às 6, e quero, porque sei que isto me vai ajudar, é a mesma coisa que eu quero. Então, eu vou cumprir com a palavra que eu defini comigo. Lá está, vai haver dores, mas todas as escolhas têm consequências. Sim, e as mudanças trazem as suas próprias dores de mudança, mas depois a mudança acontece. Não é? E nós somos, tradicionalmente, no ser humano, é adaptável, nós adaptamos. Aliás, o nosso cérebro tem uma capacidade fantástica que é a neuroplasticidade. Portanto, isto significa que eu esteja em que fase esteja da minha vida, o meu cérebro consegue se adaptar, consegue fazer novas ligações, consegue, com a sua plasticidade, se moldar. Portanto, se o nosso cérebro faz isso, eu não sou capaz de fazer. Claro que sim, não é? É muito isto, é honrar o nosso compromisso. Porque muitas vezes as pessoas, eu já tentei N coisas e nada resulta, mas não tentou o tempo suficiente. É preciso esta resiliência, não é? É. Sem dúvida. Eu acho que é uma das coisas que hoje quer-se tudo muito rápido. Há pouca paciência de esperar pelos resultados. Certo. E às vezes nós temos que insistir e persistir até que finalmente se instale aquele hábito, mas nós temos que ter esta capacidade de persistir. Estava a pensar ainda neste exemplo, e se formos step by step, se calhar o primeiro desafio é conseguir que a pessoa
se levante quando toca o despertador, vamos ver quanto tempo é que é necessário, mas depois conseguindo, ok, é uma vitória. Se calhar segundo passo é que se levante e não pegue no telefone, vá direto fazer a sua higiene e já está a ganhar tempo, não é? Portanto, isso é uma coisa que poderá levar o seu tempo, e aos pouquinhos vai-se instalando uma rotina mais tranquila e uma rotina mais adequada àquilo que nós precisamos. Ou seja, eu se pensar, eu estou a ganhar liberdade, porque eu, dentro desta minha rotina, dentro deste tempo que eu passei a ter disponível e que antes não tinha porque o perdia a fazer coisas menos importantes, eu vou poder encaixar o que eu quiser. Eu vou poder, no pequeno almoço, hoje vou fazer uns ovos mexidos, não, amanhã vou fazer uma panqueca. Porque as pessoas, eu acho muito curioso, as pessoas às vezes olham para a realidade das outras pessoas. Pois, tu trabalhas a partir de casa, consegues fazer exercício de manhã, tu trabalhas a partir de casa, consegues fazer uma panqueca. Eu acordo os meus filhos. Caramba, nós temos aqui um poder de... isto é assim, mas eu tenho aqui algum poder, alguma capacidade de ajustar. Claro que não podemos comparar duas rotinas, lá está, como dizíamos anteriormente, o que serve para mim não serve para ti, está tudo bem. Mas nós temos este poder dentro de nós, está nas nossas mãos. É como tal coisa, como é que eu encaro o que me acontece, não é? Lá está, eu vou cozinhar de cara fechada, vou cozinhar com aquela música e vamos lá, não é? E portanto, sim, a resiliência, e falaste nesta característica, eu acho que é fundamental de ser desenvolvida cada vez mais, e acho que temos estado a perder, principalmente nestas gerações mais novas. Já se começa a ver que não há ir a um restaurante e esperar a fazer o quê? Às vezes, os meus filhos às vezes dizem isso: mãe, mas porquê é que demora tanto tempo? Não podemos ir buscar o telemóvel? Não, no restaurante, à mesa, não há telefone. Eu também. Terrível com isso. Também é assim, tenho que dizer que há momentos e momentos, e já houve fases em que aconteceu, ok, ou porque estamos num jantar de adultos, ou porque... Mas isso é diferente. Exato. Agora, tradicionalmente não há, mas eu vejo isto pelos meus filhos: mãe, mas esperar é tão chato, o que é que eu faço enquanto espero? Nada, observa o que está à tua volta, olha, vê o que se passa neste restaurante, vê de que cor é a parede, já tinhas reparado que havia ali uma vitrine com, sei lá. É que sabes uma coisa curiosa, aquilo que antigamente era natural, por exemplo, pegando um exemplo do restaurante, se ias a um restaurante com os teus pais, o natural era que se conversasse à mesa. Exato. Ninguém tinha cá telemóveis, nem havia televisões nos restaurantes, nem nada disso, portanto as pessoas tinham apenas como hábito conversar ou simplesmente esperar, se não estavam à vontade para conversar. Isso foi-se perdendo, e hoje parece que há medo do silêncio. Tem que ser preenchido com qualquer coisa, e o qualquer coisa pode ser, se tiveres um telemóvel na mão já não tens que falar com ninguém, estás livre do silêncio. Exatamente, estás no teu mundo. E eu acho que voltarmos a ganhar a rotina de nos olharmos uns aos outros, conversarmos, é talvez das rotinas mais libertadoras. Verdade. Porque tu ganhas muito com isso. Eu também ouço as mesmas coisas que assim, não da minha filha, que já é adulta, mas do meu filho, não é? De vez em quando, mãe, e agora o que é que eu faço? Que seca, estou aqui e tal. E eu digo, conversas com a mãe. Claro que ele procura rematar-me logo e diz assim: não tenho nada para conversar contigo. Eu digo: olha, mas eu tenho. E começo a falar de coisas minhas. E às vezes pergunto-lhe pergunto-lhe no sentido de dá-me lá a tua opinião. Correto. A partir do momento em que eu lhe peço a opinião, estou a validá-lo. Se estou a validá-lo, ele entra na conversa. E passado um bocadinho estamos a conversar. E, portanto, isto tudo para dizer que as rotinas são coisas que dão trabalho. Nós temos que saber é que este trabalho compensa. Mas compensa largamente. Dá-nos uma liberdade incrível. Sim. E uma liberdade e uma serenidade. Uma leveza. Uma leveza. Isso é engraçado, porque eu acho que é realmente... Eu aqui... um pouco à parte, eu fiz um pequeno questionário nas minhas redes sociais: o que é que as pessoas mais queriam para o novo ano que ia começar? Várias palavras. Leveza foi a palavra escolhida. Ai, que giro. Largamente. Porque é isto que as pessoas procuram. As pessoas querem ter tempo, querem ter rotina. Mas o que é que nós procuramos no final disto tudo? É esta leveza, é viver a vida. A vida tem as suas cargas menos leves. Menos boas. Exato. Sim. Faz parte, não é? Aceita que dói menos. Faz parte. Então, vamos lá levar isto com mais leveza, e a rotina, com a liberdade que nos traz, leva-nos também a essa... E quando falamos de rotina, temos que falar necessariamente de hábitos, certo? Ou seja, a rotina é feita de hábitos. A rotina é feita de hábitos, exatamente. Um hábito é um comportamento, algo que eu repito com regularidade, ok? Eu também ponho sempre este disclaimer, que é:
o mais importante não é a quantidade ou a intensidade do hábito, mas sim a sua frequência. Ok. Não é? Eu não tenho que ler todos os dias 50 páginas para ser uma leitora, para ter o hábito da leitura. Um dia posso ler 50 páginas, no outro posso ler uma, no outro até posso não conseguir ler, mas eu sou uma leitora. Portanto, o hábito tem mais a ver com a frequência do que propriamente com a sua intensidade. E depois a rotina é um conjunto de hábitos. Ok. Coisas que eu faço regularmente, não é? Que muitas vezes têm aqui um encadeamento certo, lá está, o despertador toca, não vou ao telemóvel, vou fazer higiene, vou vestir, depois vou para a cozinha, vou comer, o que for. Há aqui uma sequência e um encadeamento, não é? Na sua sequência. E, portanto, a rotina é um conjunto de hábitos, nada mais, nada menos do que isso. Olha, tenho aqui ainda uma última questão para te colocar, mas ainda deixa-me pegar nesta questão da rotina. Muitas vezes as pessoas perguntam-me, mas como é que a Fátima faz tantas coisas? É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Ou quando sai um livro novo e as pessoas acompanham nas redes, os projetos em que eu vou estando envolvida, e faz-lhes confusão como é que, apesar de estar envolvida em tantas coisas, vou conseguindo escrever livros. Mas como é que a Fátima faz tantas coisas? E eu digo porque eu tenho muitas rotinas. Ou seja, são as rotinas que me permitem rentabilizar ao máximo o meu tempo. Certo. Porque se eu não tivesse tudo tão bem planeado, por exemplo, de manhã, Cláudia, que eu acordo muito cedo, acordo sempre 6:15 para acordar o meu filho, para não sei o quê, despacharmos o cão, fazer as marmitas, a tomarmos o pequeno almoço os dois e pô-lo à escola, 7:50 máximo estamos a sair. Portanto, se isto não tivesse tudo tão organizado, eu não consegui fazer metade das coisas. O que me tem feito multiplicar o meu tempo são as rotinas. E deixa-me só dizer isto porque eu acho importante. Espetacular. Ponto que gostava muito ainda que tu abordasses, porque é um termo que para ti é muito importante. Tu falas muitas vezes no 1% por dia. É assim um conceito que tu procuras divulgar. O que é este conceito do 1% por dia? Explica-me lá. Então, lá está. Nós... para já, não temos muita paciência para esperar, começamos com um determinado hábito, queremos logo resultados e eles não vêm. E a única forma, e eu digo isto, cada vez digo isto de uma forma mais convicta, porque eu acredito mesmo e porque eu vejo com as minhas alunas, vejo com outras pessoas que vou acompanhando, que é fazer um pouquinho todos os dias. Lá está. Não tem a ver com a intensidade, é frequência. É preferível eu, hoje, andar 100 metros, ou 200 metros, ou 300 metros, do que ficar sentado o dia inteiro no sofá. É preferível hoje eu fazer uma refeição com mais legumes do que não ingerir legumes em nenhuma refeição. E é assim, é 1%, é fazer aquilo que é possível fazer a cada dia. Se baixar o nível de exigência e expectativa para tudo ao mesmo tempo ao máximo. Exatamente, não existe, não pode existir, é impossível. Isto causa um desgaste e uma pressão em nós enorme, porque nós vamos falhar aqui e ali, nós vamos ter imprevistos e, portanto, se eu tenho um grau de exigência e eu quero 5 horas, não sei de quê, 3 horas, não dá. Faz 1% por dia. Sim, e 1% é melhor que zero. É muito essa perspectiva. As pessoas dizem, mas isto demora tanto. Demora. Paciência de novo. Resiliência, paciência. Vamos lá, não desistas, não pares. Continua. Então fica aqui esta mensagem também importante, mais vale trabalhar para o 1% por dia do que não trabalhar para percentagem alguma. Exatamente. Ou querer 100% num dia, que é uma coisa muito difícil. Minha querida Cláudia, muito obrigada, acho que foi uma conversa ótima, aprendemos muito contigo. Já sabe que o podcast Simply Flow tem o patrocínio da Essilor, a marca número 1 mundial em lentes oftálmicas.